a família mais consanguínea da América. Eles viveram como fantasmas por 80 anos. Ninguém na aldeia se lembrava de os ter visto a caminhar nas ruas, nem a comprar pão na loja, nem nunca a assistir à missa. Mas a casa estava sempre lá, envelhecida como um cadáver de madeira, cravada na encosta de uma montanha empoeirada, com as janelas fechadas há décadas. Para alguns, a família já não existia. Para outros, era melhor não falar. Mas numa manhã de junho, um jovem voluntário do programa de saúde comunitária bateu à porta. Ele trazia vacinas e um caderno de registro. O que ele viu quando essa porta finalmente se abriu mudaria a sua vida para sempre, e a de todos aqueles que ouviram a história. Eu sou Burgo, e isto é México Proibido. Se esta história já te fez sentir algo no peito, convido-te a subscreveres agora mesmo. Todas as semanas trago-te relatos que, embora dolorosos, precisam ser contados. Porque o silêncio também é uma forma de violência. Obrigado por estares aqui. O jovem chamava-se Romani. Tinha 27 anos. Ele acabara de chegar à aldeia da Saniculás do Monte, uma pequena comunidade isolada e atrasada do norte de Oaxaca, onde os caminhos se perdem entre os pinheiros e as colinas fendidas pela seca. Ninguém lhe tinha falado desta casa. No mapa, ela nem aparecia. Mas um avô que o viu a anotar nomes disse-lhe: "Se quiseres fechar o teu registro, falta uma família, embora duvide que te abram." Romã perguntou por quê. O avô baixou a voz, porque eles não falam com ninguém. Eles vivem lá desde antes do meu nascimento. Sempre juntos, sempre lá dentro. Disse que os filhos são irmãos e irmãs, que os netos também. Dizem-se muitas coisas, mas ninguém sobe, por medo ou por vergonha. Romã caminhou 3 horas até a última curva do monte, onde a trilha já não era de terra, mas de folhas podres e raízes retorcidas. A casa estava ao fundo, feita de tábuas soltas, sem pintura nem número. Não havia nem cerca, nem cães. Apenas uma janela coberta com um pano cinzento. Ele bateu a porta com os nós dos dedos. Ele esperou. Ele bateu de novo. Ele ouviu passos suaves, como de criança descalça. Depois, um estalo. A porta abriu-se apenas alguns centímetros. Uma menina com olhos tristes olhou para ele. Ela devia ter cerca de 12 anos. O rosto redondo, os olhos muito afastados, os lábios rachados. Ela usava uma camisola de dormir branca manchada de terra. Ela não disse nada. Romã baixou a voz, sorrindo com ternura. "Olá, sou do centro de saúde. Vim apenas para ajudar. A tua mãe está aqui?" A menina baixou o olhar e apontou para dentro. Romã sentiu um arrepio. O cheiro a confinamento era denso, como de madeira úmida e óleo rançoso. Quando a porta se abriu um pouco mais, ele não sabia se devia entrar. Mas ele fê-lo. A sala estava quase vazia. Apenas um colchão sem lençol, 2 cadeiras sem pés completos e uma mesa inclinada. Num canto, um velho sentado no chão murmurava palavras que ninguém compreendia. O seu rosto estava encovado, com o nariz longo e curvo, os olhos obscurecidos por uma camada branca, a mandíbula caída como se a alma escapasse pela boca. Ele não se mexia. Ele repetia apenas: "Não saiam, não saiam, não saiam." Ao lado da menina, um jovem de cerca de 16 anos a pegava pela mão. Ele tinha os ombros caídos, o olhar perdido e um ligeiro tremor nos dedos. Ele olhou para Romã com desconfiança. O voluntário respirou fundo e se apresentou de novo. "Eu não quero incomodar. Eu só vim ver como eles estão." Ninguém respondeu. O jovem lhe perguntou se ele vinha da parte dela. Romã não compreendeu.
De quem ele falava, naquele momento? Uma voz trêmula se ouviu de outra sala. Quem nos tocou? Era uma mulher. Ela andava com dificuldade. Quando ela apareceu, Roman estremeceu. Seu rosto estava coberto por um lenço velho, mas seus olhos refletiam o terror. Ela disse que as crianças não deviam falar com estranhos. Ela disse que todo contato os deixava doentes, que desde 1943 ninguém entrava e que eles deviam continuar assim. Roman não sabia o que fazer. Ele não podia forçá-los. Ele não podia partir como se nada fosse. Ele lhes ofereceu comida. Nenhum aceitou. Mas quando ele tirou uma pequena caixa de doces, a menina se aproximou. Ela pegou um, o segurou entre os dedos como se fosse ouro. Foi a primeira vez que ela sorriu. Depois disso, Roman decidiu voltar no dia seguinte. E no seguinte. Durante a semana ele subiu sozinho, trazendo pão, arroz, sabão. Pouco a pouco, as crianças começaram a lhe falar. Eles lhe contaram que nunca tinham saído. Que tudo o que eles sabiam do mundo vinha de sua mãe. Que o velho na esquina era seu avô, seu pai, e o pai de sua mãe também. Roman sentia que algo em seu coração se quebrava. Cada história era mais absurda e dolorosa que a anterior. Eles lhe disseram que não sabiam ler, que nunca tinham ido ao médico, que acreditavam que se saíssem de casa, ficariam cegos. Os outros irmãos morreram jovens, com os ossos curvados como galhos. Um dia, a mãe permitiu a Roman trazer uma enfermeira. Era uma mulher idosa, chamada Teresa, que fazia visitas rurais há anos. Quando ela viu as crianças, ela se ajoelhou e chorou. Ela disse que tinha visto a pobreza, mas nunca tal confinamento. Nunca corpos tão frágeis em almas tão quebradas. Teresa tomou notas discretamente. Ela disse que os traços físicos eram compatíveis com a endogamia prolongada. Um termo clínico para quando as mesmas famílias se reproduzem entre si por gerações. Pele pálida, mandíbula biliar, olhos afastados, linguagem limitada, coordenação reduzida e, sobretudo, a tristeza, uma tristeza que não se curava com a medicina. Quando eles tentaram registrar a família no sistema de saúde, eles descobriram que não existiam. Não havia atos de nascimento, nem CURP, nem nada. Legalmente, eles eram fantasmas. Roman compreendeu então o peso do título que ele tinha ouvido da boca de um velho da aldeia, a família mais consanguínea da América. E, no entanto, eles estavam sempre vivos, em silêncio, esperando algo, ou talvez ninguém. Existindo apenas como se o tempo tivesse ficado preso naquela casa sem luz, onde o sangue girava em círculos, sem nunca se misturar. Durante as semanas seguintes, Roman e a enfermeira Teresa se alternavam para visitar a casa. Não era fácil. O trajeto era longo e solitário. E cada vez que subiam, sentiam como se afundassem numa realidade paralela, um lugar onde o tempo tinha parado e onde os conceitos de família, saúde e educação tinham sido apagados há décadas. Pouco a pouco, as crianças começaram a confiar. A menina de 12 anos chamava-se Alma, embora não tivesse certeza de como se escrevia o seu nome. O menino, Mateu, dizia que tinha 15 anos, mas parecia mais jovem, talvez por causa da desnutrição ou da falta de sol. Os dois dormiam no mesmo colchão, debaixo de um cobertor de lã grosso que mal os cobria. Nunca falavam alto, nunca riam. Nunca faziam perguntas sobre o mundo fora dessas paredes. Um dia, Teresa trouxe livros ilustrados. Ela tentou ler-lhes contos, mas Alma teve medo ao ver uma imagem de uma cidade. Ela nunca tinha visto um carro. Ela nunca tinha ouvido uma sirene. Ela perguntou-lhe
se tudo aquilo era real ou se era como os sonhos que tinha quando dormia com febre. Mateu, por outro lado, apenas olhava os desenhos em silêncio, como se estivesse a tentar compreender o que tinha perdido. A mãe, chamada Clara, permitia as visitas apenas porque Romã lhe tinha prometido não os denunciar. Ele tinha lhe dito que queria ajudá-los, não julgá-los. Mas Clara não confiava totalmente. Clara permanecia na penumbra, a ouvir da cozinha, com um lenço na cabeça e as mãos a tremer. Quando falava, usava frases antigas, quase bíblicas. Dizia que Deus os castigaria se quebrassem o pacto de sangue. Dizia que a avó a tinha avisado que ela sairia para morrer de qualquer forma. Um dia, Romã perguntou-lhe diretamente como tudo tinha começado. Clara baixou o olhar e murmurou que não se lembrava exatamente, que tudo remontava à sua avó, que se apaixonou pelo seu primo e foi expulsa da aldeia. Disseram que era um pecado, que o seu filho tinha nascido torto. Assim o chamou. Então eles subiram a montanha. Lá, longe do mundo, começaram a viver sem regras estranhas. A avó casou com o seu próprio primo, a mãe com o seu irmão, e ela com o filho dos dois. Romã sentiu uma náusea que não era apenas física, era existencial. Uma história assim não podia repetir-se por tanto tempo sem que ninguém a parasse. Onde estavam os vizinhos? Onde estava o governo? Quando perguntou na aldeia, as respostas foram vagas e defensivas. Alguns diziam que sim, que conheciam essa família, mas que não era assunto deles. Outros asseguravam que eram apenas boatos, que não havia provas. Uma senhora idosa confrontou-o diretamente. E o que vais fazer tu? Salvá-los? Achas que te vão agradecer? O melhor é deixá-los como estão. Eles não querem sair. Mas Romã não podia deixar isso assim. Cada visita era um retrato do inaceitável. Uma tarde, Mateu mostrou-lhe uma cicatriz nas costas. Ele disse que a mãe lhe a tinha feito quando se tinha aproximado demasiado da porta, que era para que ele não tivesse a tentação de escapar. Alma revelou que às vezes sonhava com outras crianças, mas não sabia se eram reais ou inventadas pela sua cabeça. Ela perguntou a Teresa se havia mais crianças no mundo. Teresa não conseguiu responder sem que a sua voz se quebrasse. A situação era limite. Havia um risco médico, psicológico, legal, humano. Teresa decidiu escrever um relatório para a Secretaria de Saúde, mas fê-lo sob pseudônimo, temendo represálias ou a indiferença. No documento, ela detalhou as condições: a endogamia visível, o abandono, a negligência sistemática, a falta total de identidade legal. Em poucos dias, ela recebeu uma resposta, caso em jurisdição clara. Foi sugerido que se encaminhasse para o DIF local. Quando eles contataram o DIF do estado, uma assistente social subiu com eles até a casa. Ela não durou mais de 10 minutos. Ao ver a família, ao ouvir os sussurros repetitivos do avô, ao perceber o cheiro de confinamento, ela disse que eles precisavam de uma equipe especializada e que isso levaria semanas. Ela nunca mais voltou. Quando Romã e Teresa decidiram agir por eles mesmos, eles não podiam esperar. Eles esperavam que uma das crianças morresse a qualquer momento. O avô mal comia. Clara tinha parado de falar com eles. Tudo desmoronava. E, no entanto, ninguém parecia disposto a intervir. Um dia, enquanto Alma dormia, Teresa cortou-lhe as unhas, lavou-lhe o cabelo, deu-lhe roupas limpas. Alma sussurrou em silêncio. Ela disse que ninguém a tinha tocado assim. Que a sua mãe só a abraçava quando estava doente e que Mateu era a única coisa que ela tinha. Teresa olhou para ela com ternura.
Ela perguntou-lhe se ela gostaria de ir à escola. Alma não sabia o que era. Mateo, por outro lado, começou a escrever o seu nome numa folha, com letras tortas, trêmulas. Cada letra custava-lhe como esculpir em pedra. Mas ele conseguiu. Como me chamo? Depois ele olhou para Romã e perguntou-lhe: Isso torna-me real? Romã não conseguiu responder. Naquele dia, ao descer da montanha, os dois voluntários sabiam que algo tinha de mudar. Eles não podiam permitir que a história se repetisse para outra geração. Eles não podiam permitir que aquela casa continuasse a ser uma cápsula do tempo podre, escondida entre as árvores e as vergonhas. Então eles tomaram uma decisão. Eles obteriam provas, eles documentariam tudo. Outros, gravações, testemunhos. Eles criariam um dossiê que nenhum burocrata poderia ignorar. Não por estimativa, mas por factos. Pois o que estava em jogo não era apenas uma família. Era uma dívida histórica para com os invisíveis. Mas, quando estavam prontos para voltar com câmaras e testemunhas, algo aconteceu. A casa estava vazia. A porta estava entreaberta, pendurada numa dobradiça enferrujada. Não havia vestígios de Alma, nem de Mateo, nem de Clara, nem da fuga. Romã sentiu que o ar no seu peito congelava. Teresa tentou não entrar em pânico, mas as suas mãos tremiam. Eles tinham subido com a intenção de gravar a história, de recolher provas para mudar a situação. Em contrapartida, encontraram-se diante de uma casa vazia, silenciosa como um templo abandonado. Não havia nenhum sinal de luta, nem de malas, nem de comida levada. Não parecia ser onde o tinham visto pela última vez. O colchão da Anatídia no chão, o ursinho de peluche velho no canto, os livros de contos fechados sobre a mesa inclinada. Mas algo estava diferente. A atmosfera estava ainda mais pesada. Era como se a casa tivesse estado desabitada há muitos anos. O pó parecia mais espesso e o cheiro mais azedo. Romã caminhou lentamente em direção à sala dos fundos. Lá, ele encontrou uma pequena caixa de madeira. Outro, havia uma mecha de cabelo amarrada com linha vermelha e um papel cuidadosamente dobrado. Era uma folha rasgada de um dos livros que Teresa lhes tinha trazido. No verso, escrito com grandes letras desajeitadas, dizia: Nós partimos por medo. Obrigado por nos terem olhado. Teresa desabou no chão. Ela não chorou. Ela não gritou. Ela apenas ficou lá, as costas curvadas, repetindo em voz baixa que não era justo. Que não podia ser assim. Que ninguém desaparece assim. Romã, tentando manter a calma, saiu para procurar pistas. Ele percorreu o trilho que descia da casa, gritando os nomes das crianças. Nada. Apenas o eco da sua floresta a ressaltar nas árvores. Eles decidiram descer imediatamente à aldeia e avisar as autoridades. Eles próprios lhes confiariam. Nas câmaras municipais, eles lhes disseram que a família tinha sido vista nessa mesma manhã, a carregar cobertores e um saco de plástico. Ariel lhes perguntou para onde eles iam. Ninguém os parou. O agente municipal disse num tom indiferente que não era sua responsabilidade. Se eles partiram, tanto melhor. Eles eram um problema. Romã e Teresa passaram dias a procurá-los. Eles perguntaram nas paragens, nos terminais de autocarro, em pequenas clínicas rurais. Eles mostraram desenhos feitos à mão dos rostos de Alma e Mateo, mas ninguém os tinha visto. Eles são como poeira levada pelo vento. Até que uma semana depois, Romã recebeu uma chamada de um hospital de Tlaxiaco. Uma menina tinha sido admitida com sintomas de febre alta, desidratação e confusão. Ela não tinha papéis. Ela não falava. Ela repetia apenas uma palavra:
Mateu. Romã e Teresa dirigiram-se imediatamente. Quando eles chegaram, viram Alma deitada numa maca improvisada, ligada a um soro. Os seus olhos estavam abertos, mas vazios. Ela tinha os cabelos cortados de forma irregular, e o seu corpo mostrava sinais de caminhada prolongada e de exposição ao frio. Ao ver Roman, os seus lábios mal se moveram. Ela sussurrou que se tinha perdido, que a mãe deles lhes tinha dito para se separarem se algo acontecesse, que Mateu tinha corrido para o rio, que o avô já não acordava mais. Teresa abraçou-a como uma filha. Mateu que desta vez ele não a deixaria sozinha, que eles fariam tudo para a proteger. Mas eles sabiam que não seria fácil. Alma não existia para o Estado. Ela não tinha nem nome, nem idade, nem nacionalidade. Era uma menor sem registro, sem provas de parentesco, sem direitos legais. Para o sistema, ela era invisível. Durante semanas, Alma foi estabilizada no hospital, enquanto Roman fazia diligências incansavelmente. Com a ajuda de uma advogada amiga, ele conseguiu iniciar um processo para lhe conceder uma identidade provisória. Mas quando eles tentaram atribuir-lhe um lugar num lar, os obstáculos surgiram. É um caso complicado, diziam eles. Ela tem um atraso cognitivo, traços genéticos não documentados, antecedentes incertos. Não podemos garantir a sua adaptação. Em outras palavras, ninguém queria cuidar dela. Enquanto isso, Alma perguntava por Mateu todos os dias. Ela dizia que ele devia estar escondido, que a mãe deles tinha dito que os protegeria do outro lado. Teresa tentava explicar-lhe com delicadeza que talvez Mateu não tivesse conseguido atravessar o rio. Mas Alma recusava-se a aceitar isso. Uma tarde, ela apertou forte a mão de Roman e disse-lhe: "Ele prometeu-me que me encontraria. Ele sempre me encontra." Quando Teresa propôs algo impensável, que ela levasse Alma consigo. Adotá-la legalmente seria uma batalha, mas como guardiã temporária, ela poderia dar-lhe um lar, comida e afeto. Roman hesitou. Não por desconfiança, mas por medo. E se o sistema falhasse novamente? E se Alma desaparecesse de novo? Mas não havia outra opção. Assim, após uma série de diligências improvisadas e com o apoio da advogada, Alma foi levada para viver com Teresa na cidade de Oaxaca. Atribuíram-lhe um novo nome legal, Alma del Monte. Pela primeira vez, ela teve uma certidão de nascimento, um número de processo, um caderno só dela. Mas a história não parou por aí. Um mês depois, enquanto reviam os documentos encontrados na antiga casa, Teresa descobriu algo que lhe gelou o sangue. Numa folha velha, guardada entre os restos de um baú, havia um desenho feito por mãos infantis. Eram 4 pessoas de mãos dadas. À direita, uma figura maior tinha um símbolo no peito, uma cruz. À esquerda, uma figura de cabelos longos segurava uma flor. Mas ao centro, uma criança sem rosto tinha escrito uma palavra em maiúsculas: Europa. Era o traço de alguém que nunca soube quem era. Roman compreendeu então que a história de Alma e Mateu não era uma exceção. Era uma ferida aberta. Um espelho do que acontece quando a miséria, o abandono e a ignorância são herdados como um sobrenome amaldiçoado. Quando o sangue se fecha e apodrece em si mesmo. Quando as crianças crescem a acreditar que não há mundo para além das paredes de sua casa. É por isso que decidiram ir além. Levariam o caso à mídia. Mostrariam a verdade com respeito, mas com firmeza. Criariam um documentário. Exigiriam mudanças nas políticas de saúde rural, no registro de identidade, na vigilância das comunidades isoladas.
Pois se Alma conseguiu sobreviver 80 anos de história familiar, marcada pelo silêncio, então ela merecia ser ouvida. E talvez, apenas talvez, ela pudesse também encontrar o seu irmão. Durante as primeiras semanas na casa de Teresa, Alma não dormia bem. Ela acordava todas as noites a chorar, gritando em voz baixa o nome de Mateu, como se o irmão pudesse ouvi-la de algum canto invisível do mundo. Tentavam acalmá-la com canções suaves, com uma mão morna na testa, com um copo de leite morno. Mas os olhos de Alma permaneciam dois espelhos turvos, onde o medo não se dissipava. Ela continuava a perguntar quando voltariam à montanha. Ela continuava a perguntar se Deus tinha ficado zangado, porque tinham quebrado o pacto. Roman, por sua vez, não parou de procurar. Usando seus contatos com organizações comunitárias, ele rastreou as aldeias próximas isoladas da montanha. Falou com pastores, colhedores de café, transportadores. Ele mostrou o desenho de Mateu, seu rosto silencioso, seus olhos cansados. Alguns diziam ter visto um jovem parecido, caminhando sozinho pelas trilhas da Sierra Mixteca. Outros juravam tê-lo confundido com uma alma em pena. Mas ninguém o havia tocado. Ninguém havia falado com ele. Um dia, Roman recebeu uma ligação de um velho chamado Evaristo, que vivia em uma cabana a 3 horas da zona onde a família havia desaparecido. Ele dizia que toda tarde, ao pôr do sol, passava perto de seu terreno um garoto magro, com roupas sujas e um olhar perdido. Ele nunca pedia nada. Ele se sentava apenas sob uma árvore de mesquite e olhava o horizonte. Ele não falava, não comia, não chorava. Ele apenas existia, como se esperasse algo ou alguém. Roman partiu na mesma tarde, acompanhado de um guia local. A caminhada foi dura. Eles atravessaram zonas onde a vegetação era densa, as trilhas estreitas e as pedras escorregadias. O guia lhe perguntou se realmente tanto esforço valia a pena por um garoto perdido que ele nem tinha certeza de ser real. Roman não respondeu. Ele sabia que o que estava em jogo não era apenas um reencontro, mas uma redenção. Eles chegaram ao local ao anoitecer, e ele estava lá. Sentado sob a árvore, as costas curvadas, estava Mateu. Seus cabelos eram ungidos de poeira e de galhos. Seus pés estavam cobertos de barro seco. A camisa pendia de seu corpo como se a tivessem colocado em um espantalho. Mas seus olhos eram os mesmos. Roman o chamou pelo nome. Mateu não respondeu. Ele apenas o olhou com desconfiança, como se não soubesse se deveria correr ou ficar. Roman se ajoelhou diante dele. Ele lhe mostrou uma foto de Alma. Ele lhe disse que ela o esperava. Que ela estava viva. Que ele estava salvo. Mateu piscou lentamente os olhos. Então, com uma voz rouca, como se não a tivesse usado há semanas, ele murmurou: "Ela comeu." Roman sentiu, engolindo. Sim, ela come todos os dias. E ela dorme em uma cama, e ela tem uma boneca, e uma janela. Mateu fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, uma lágrima escorregou em sua bochecha. A viagem de volta foi lenta. Mateu não falava muito. Ele caminhava a pequenos passos, como se cada músculo lhe doesse. Ele parava para observar coisas que nunca havia visto. Um sinal de trânsito, um saco plástico deslocado pelo vento, uma bicicleta enferrujada em uma cerca. Ele tocava tudo com seus dedos, como se quisesse memorizar o mundo. Quando eles chegaram à cidade, Teresa o recebeu com uma mistura de surpresa e alívio. Alma correu para abraçar seu irmão, mas parou abruptamente ao vê-lo tão mudado. Mateu a olhou com um sorriso amargo e apenas disse: "Agora sim eu te encontrei." Eles se abraçaram em silêncio,
como duas metades quebradas que finalmente se reuniam. Ninguém mais chorou. Não era necessário. O ar na sala se encheu de uma paz frágil, como se por um momento o tempo lhes tivesse concedido uma trégua. Mas a realidade não tardou a bater. Mateu, assim como Alma, não tinha registro legal. Não havia nenhum meio de provar que eles eram irmãos, nem mesmo que eles existiam. Qualquer tentativa de formalizar a sua estadia na casa de Teresa era um campo minado de burocracia, de suspeitas, de psicólogos de Estado, de assistentes sociais que faziam perguntas sem ouvir as respostas. Houve funcionários que insinuaram que as crianças poderiam ter feito parte de uma seita. Outros sugeriam que fossem enviados para um centro psiquiátrico. A sociedade, mais uma vez, não sabia o que fazer com aquilo que não compreendia. Teresa, exausta, mas firme, organizou uma conferência de imprensa. Roman reuniu provas, fotos, áudios, o desenho com a palavra eu, os cabelos amarrados com um fio vermelho. Alma deu-lhe uma carta que tinha escrito com a ajuda de Teresa. Ela dizia: "A minha casa não tinha janelas. Agora tenho uma. O meu mundo era apenas o meu irmão. Agora tenho mais pessoas. Mas não quero que nos separem de novo. Queremos estar juntos. É tudo." A carta tornou-se viral. Os meios de comunicação locais e depois nacionais começaram a cobrir o caso. As crianças sem nome, eles as chamaram. A família fantasma da montanha. Houve aqueles que criticaram Teresa e Roman, acusando-os de oportunistas. Outros ofereceram-se para ajudar. Advogados, terapeutas, artistas, defensores dos direitos humanos. A história tocou fibras que a maioria preferia não olhar. O abandono estrutural, a ignorância herdada, a endogamia rural, o desprezo pela vida invisível. Foi graças a essa pressão pública que um processo especial foi finalmente aberto na Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Uma equipa forense viajou para San Nicolás del Monte e encontrou restos na casa. Ossos enterrados sob o chão, documentos queimados, brinquedos partidos. Foi confirmado que uma família viveu lá por mais de 70 anos, sem qualquer contato formal com o Estado. Mas a descoberta mais impactante foi um caderno escondido entre as vigas do telhado. Continha páginas com símbolos repetidos, desenhos de círculos dentro de círculos, palavras inventadas. Era uma linguagem própria, desenvolvida por gerações de isolamento. Cada símbolo parecia ter um significado emocional. Havia um que aparecia mais do que os outros, uma espiral cruzada com uma linha reta. Segundo os especialistas, isso poderia significar família ou talvez nós. A história tornou-se uma causa. Uma lei foi proposta para melhorar o estado civil nas zonas rurais. Brigadas de atenção foram designadas para comunidades em risco de isolamento. Mas para Alma e Mateu, tudo isso era distante, abstrato. O que importava era que eles agora tinham nomes, camas separadas, escovas de dentes de cores diferentes e uma pessoa que os abraçava sem medo. Uma tarde, enquanto brincavam no pátio da casa de Teresa, Alma perguntou ao irmão: "O que é que a mãe está a ver isso?" Mateu não respondeu imediatamente. Ele olhou para o céu alaranjado, depois para as plantas, depois para a Alma. E ele disse: "Talvez sim, mas não do céu, do interior, porque ela está aqui e aqui." E ele apontou para o peito. Teresa observava-os da janela. Ela sabia que ainda restava muito a curar, que os traumas não se apagam com documentos nem com aplausos. Mas ela sabia também que, pela primeira vez, essas crianças dormiam sem medo. E que o silêncio de 80 anos tinha sido finalmente quebrado.
A história de Alma e Mateu continuou a ressoar durante meses nos meios de comunicação. Alguns jornalistas tentaram entrevistá-los, mas Teresa foi clara desde o início. Eles não são um espetáculo. Eles não são um caso. São crianças e merecem uma vida normal. Com o tempo, os holofotes apagaram-se. As pessoas distraíram-se com novas notícias, novos escândalos, novas tragédias. Mas numa pequena casa no centro de Oaxaca, a vida continuava. Mateu começou a frequentar uma escola especial. Ele tinha dificuldade em adaptar-se no início. Ele sentia-se diferente, desajeitado, deslocado. Mas ele encontrou um mestre que não o olhava com pena, mas com paciência. E um dia, numa aula de arte, ele desenhou algo que deixou a sala em silêncio. Era uma árvore seca, com raízes entrelaçadas como serpentes. E num dos ramos, duas crianças seguravam as mãos. Quando o mestre lhe perguntou o que isso significava, Mateu disse: "É onde crescemos." Mas já não estamos lá. Alma, por seu lado, tornou-se a sombra alegre de Teresa. Ela ajudava em tudo, a varrer, a preparar tortilhas, a regar as plantas. Ela perguntava o significado das palavras que ouvia na rádio e gostava de ouvir canções antigas. Todas as noites, antes de dormir, ela pedia que lhe lessem uma história. A sua preferida era uma sobre uma menina que se tinha perdido na floresta, mas tinha encontrado uma flor que brilhava na escuridão. Alma dizia que essa flor era como Roman. Roman continuou o seu trabalho em comunidades esquecidas, mas algo nele tinha mudado. Ele já não era apenas um voluntário, era uma testemunha. Cada vez que batia a uma porta numa colina remota, ele fazia-o com a certeza de que por trás poderia haver outra alma, outro Mateu, outra história que merecia ser contada. E acima de tudo, salva. Uma tarde, Teresa encontrou os dois irmãos sentados em silêncio sob o sol. Alma segurava o velho ursinho de peluche que eles tinham recuperado da casa da montanha. Mateu dizia-lhe que talvez aquele urso estivesse lá desde antes de eles nascerem, que talvez tivesse pertencido ao primeiro filho da sua linhagem. Alma olhou para ele e perguntou-lhe se isso significava que agora eles eram os últimos. Mateu refletiu um instante e disse: "Não, nós somos os primeiros, os novos." Nesse mesmo dia, Teresa entregou-lhes um álbum de fotos que ela tinha mandado imprimir. Na capa, uma imagem simples, os três a sorrir, com as suas roupas habituais, no pátio da casa. Ao abri-lo, Alma viu algo que a deixou sem palavras. Na primeira página, em vez de uma fotografia, havia uma folha em branco. E nela, com grandes letras escritas à mão, dizia: "Aqui começa a nossa história." Ninguém disse nada durante vários minutos. Depois, Mateu levantou-se e foi buscar um lápis. Ele desenhou uma espiral cruzada com uma linha reta. O mesmo símbolo que eles tinham visto no caderno escondido da casa. Alma olhou para ele, sorriu e escreveu por baixo uma palavra que ela agora conseguia escrever sozinha: nós. Nessa noite, Teresa acendeu uma vela na janela, como fazia cada vez que queria recordar aqueles que não tinham conseguido sair do silêncio. Aqueles que tinham permanecido presos no tempo, no medo, na ignorância. Aqueles que ninguém foi procurar. E enquanto a chama dançava, Alma e Mateu dormiam abraçados, sem saber que eram, no fundo, uma chama também. Uma que não se apaga. A história desta família nos obriga a olhar para onde não queremos, sem comodidade. Ela nos confronta com as falhas do sistema, com o egoísmo do mundo moderno, com os erros herdados que às vezes preferimos ignorar.
Mas isso também nos mostra que o amor, a paciência e a verdade podem abrir portas que estiveram fechadas por gerações. E se você chegou até aqui, se esta história te tocou mesmo por um instante, eu te convido a se inscrever no canal México Proibido. Porque enquanto houver pessoas que escutam, que compartilham, que perguntam, o silêncio não poderá vencer. Aqui, as histórias que doem também têm voz. Aqui, os esquecidos importam. Deixe-me seu comentário. O que você sentiu ao saber da história de Alma e Mateu? O que você acredita que devemos mudar como sociedade para que isso não se repita mais? Eu te leio. E, acima de tudo, não se esqueça que mesmo que uma família viva como fantasmas por 80 anos, sempre há uma maneira de voltar à luz. Obrigado por estar aqui.